Capítulo 166. Linhas de execução. A Segunda Guerra Mundial foi o apogeu da engenharia da morte. Produzindo armamentos símbolos de poder, atualizando seu status e modernizando as ancestrais clavas fortes. No dia 8 de setembro de 1944, Londres é atingida pela primeira vez por uma bomba alemã V2. Míssil de longo alcance que podia ser lançado de móveis instalações, dificultando sua localização, e não mais precisando ser disparado como seu antecessor V1, por aviões. Os alemães a lançaram de seu próprio país, carregada com 1 tonelada de explosivos. Um poderoso foguete, cruzando a jato o Canal da Mancha, movido a combustível. A arma de vingança 2, com poder de abrangência sem igual. Com um princípio de impulsão, que futuramente serviria de base para enviar o primeiro objeto feito pelo homem ao espaço sideral. Trunfo da propaganda nazista que se multiplicou, usada também em combate na retaliação à emancipação recente da Bélgica. Durante todo aquele setembro, mais de 3.000 unidades da V2 foram lançadas contra alvos aliados em ações estratégicas. Cerca de 8.000 civis foram mortos, só na capital da Inglaterra e Sudeste. Um novo mal, vindo pelo ar, exterminando como uma peste. Corpos atingidos, transformando metrópoles em necrópolis. No dia seguinte, distante dali, 1.400 quilômetros, uma jovem francesa também parte em direção a um cemitério. Aflita e às pressas, após tomar conhecimento de um assunto bem sério. A Segunda Guerra Mundial fabricou em escala, câmaras de gás, mísseis teleguiados e bombas de fissão. Capazes de produzir saudades em massa, que é o espaço deixado por peças que não têm reposição. Capítulo 167. Luta e saída. Em Nice, no topo de uma colina, atrás da cidade velha, há um local de eterno descanso, velado na antiga cidadela, nomeado Castelo. Para onde Pauline correu, ao saber da urgente notícia, destoando de um cenário tão belo. Partiu graças a um guarda. O mesmo que lhe menosprezava nas tentativas de visita ao marido no quartel, abarrando na entrada. Em 9/9, o oficial disse que lá, o seu parceiro, soldado de Mussolini, não mais estava. Que tinha partido ao cemitério cavar sua própria cova rasa. Deu a informação com um sorriso sarcástico. Recebida por olhos de oceano arregalados, premeditando um fim trágico. A moça foi rápido. Ruborizada do efeito da disparada, encobrindo seu rosto pálido. Até que no cemitério do Château, chegou. E 20 dias após o último encontro em vida com o esposo, o reencontrou. Em outro estado. Ele estava inchado. Dentro de um buraco, do lado de fora do Campo Santo, onde os traidores da nação são enterrados. E quase desmaiou. Ao notar que ele também a avistou. Ernesto estava vivo. Trabalhando cavando valas, em troca de 50 gramas de pão, estranhamente mais gordo, sem ainda saber o motivo. Ele, e outros, na mesma função e objetivo. Já que, no campo onde estavam detidos, apenas chá lhes eram servidos. Água na massa para render. Idas ao banheiro a noite toda, os fazendo dilatar, e falsamente saudáveis, parecer. Ao menos o casal se reviu. Sem toque, mas disfarçadamente se comunicando, com a bela vista da cidade, que de pano de fundo serviu. Novidades trocadas depressa, antes da despedida. Um levante pulsante libertando o país, e a experiência de quase morte, iniciando a ação do plano de salvar uma vida. Capítulo 168. Copa Volpe. Mal Pauline se foi, Ernesto gritou e caiu. Novamente uma pontada abaixo da barriga sentiu, e mão no osso do quadril. E outra vez aquele padre, que também tinha sido escalado para cavar covas, ouviu. Não demorou, e um novo guarda, vigia dos trabalhos, chegou, e o italiano no chão, viu. Além da mulher, que voltava correndo para perto do buraco, testemunhando a cena. O soldado estranha sua presença, o dedo aponta e a condena. Ouvindo de volta que é ele que será o culpado pelo pior, se não tirar seu marido de lá, numa sentença inflamada de raiva e noção plena. O padre entra na vala,
onde Pauline já havia se lançado e abraçado seu cônjuge com pena. O vigilante atônito não vê outra opção, a não ser fazer o que lhe foi sugerido, e para o longe a cena. E quase meia hora depois, um carro chega ao cemitério, acionando a sirena. Ernesto teve um irmão, Vitório, morto aos 19 anos, vítima de apendicite, quando o mesmo estava prestes a ingressar na polícia italiana. Uma condição raramente hereditária, mas que o fratello, desafortunadamente, via se repetir seu drama. Na ambulância, o médico examina, aplicando analgésico como medicina. Mas, para um melhor diagnóstico, sugere ambulatório para exames de rotina. Hospital Pasteur é indicado. No veículo, a esposa está ao lado. Mas não seria assim se ele ficasse internado. Afinal, era prisioneiro e aquela condição que ela estava, já era uma grande exceção, forçadamente conquistada. Só estavam ali, porque o padre e um soldado, relataram que ele já havia sentido aquilo outro dia. Uma santidade e um vigia. Testemunhas oculares de uma performática verdade ensaiada. Tudo como o italiano queria. Capítulo 169. Boletins e afins. Dia 11 de setembro de 1944. Ernesto está no hospital há 2 dias, num quarto. Pauline nem pôde ficar quando ele entrou. Planejando voltar no meio da semana para saber como passou. Na mesma data, as primeiras tropas americanas adentram na Alemanha, um mês após as soviéticas terem cruzado o limite oriental. Em 13/9, a esposa retorna para ter notícias, não entra, mas sabe que continua igual. 14 de setembro. Em solo alemão, começa novo confronto violento. Handgun, a Batalha da Floresta. Infantarias hitleristas e yankees, numa luta onde o asco desembesta. Longo duelo em espaço reduzido. Terras pequenas demais para 2 exércitos tão aguerridos. A mais longa série de defrontação que o tempo enterra. O pior tremor de chão é causado pelo temor da guerra. Arriva 15 de setembro. E 3 meses depois da chegada, a Força Expedicionária Brasileira entra em combate na Itália. Primeira missão dada e cumprida, sem falha. Em conjunto com os americanos, desobstruem o vale do rio Serchio, ao norte de Pisa, da ocupação nazista. Força antagônica, esganando o modo fascista. Mais um troféu alusivo que o grupo aliado obtinha. Medalhas de honra ao mérito, concedida aos pracinhas. É sábado, 16 de setembro, e Pauline, de bonde, volta à casa de saúde para saber do marido. Bateria de exames mostrando não ter nada grave, apesar das insistentes queixas de dores, podendo indicar um perigo. Para um profissional da saúde, não existe inimigos. Exceto doenças e males, que devem ser combatidos. Há uma opção na mente, daqueles profissionais. Gerando uma notícia não tão boa a uma pessoa, mas agradando muito outra, que de seu martírio se distanciaria ainda mais. Capítulo 170. Xadrezes. Ele deve ser transferido. Disse o médico, do Hospital Pasteur, para o soldado francês, que fora do quarto de Ernesto fazia sua vigilância, que junto na ambulância tinha ido. Aqui, os recursos são limitados e ele precisa de um diagnóstico mais aprofundado, do problema apresentado. Caserne do Var, em Saint-Laurent-du-Var, como prescrição. A sudoeste dali, longe 10 quilômetros, cruzando o rio Var, era a localização. Notícia inesperada, longitude afastada. Não daria para o soldado acompanhar. Outra jurisdição, outro comando, a alçada de outras autoridades competentes, a tocar. Lá, outro alguém de confiança o receberia. Ordens médicas incontestáveis a executar, no mais tardar, no outro dia. Um oficial agindo contra a vontade. Concedendo a guarda de um prisioneiro, a ser movido sem nenhuma documentação, justamente por não ter, culminando num trâmite de maior agilidade. No procedimento, para o doutor, o cumprimento do juramento. Para o militar, o acatamento do regulamento do regimento. Para Ernesto, uma meia liberdade.
sobrando para Pauline uma nova dificuldade. Já que do hotel onde chamava de casa, até onde agora o marido iria, seriam 2 horas de caminhada, só na ida, diariamente, e tudo complicaria. Conciliar as tarefas com as quais tinha se comprometido, com a rotina que se abeirava, junto à preocupação com a situação do marido, não ia dar. A solução seria se mudar. Melhor escolha? Seria correto? Ficar onde? Viver é flertar com o incerto. Separação, vínculos, união e viuvez. Zero certeza, cercada de inúmeros talvez. Eram as peças da rodada da vida se movimentando, lhe cobrando de novo, a sua vez.